o Eterno, abençoado seja para sempre o seu nome, o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É o que eu desejo a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom. Ve Chag Matzot Sameach. E feliz festa das Matzot. Que o Eterno abençoe toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua parentela. Feliz festa para todos vocês. Pesach Matzot. Eu sou o professor Marcos Felipe. Vocês estão no canal Teshuvá Total. E nessa noite de Shabat especial, Shabat de Pesach, Matzot, são duas festas que estão juntas, nós teremos uma série de estudos especiais sobre Pesach, Matzot. E eu quero mais uma vez trazer nessa festa de Pesach um estudo especial sobre o primeiro século. Eu considero de extrema importância para todo o povo da Teshuvá, para aqueles que desejam cada vez mais entender tudo o que se passou no primeiro século, para poder entender os escritos nazarenos, para poder entender o que realmente aconteceu com Yeshua, entender como foi realmente a trama que levou à sua morte. Quem fez isso realmente? Quem de fato o rejeitou? É isso que nós vamos ver, inclusive, nessa noite. Nós vamos estudar amanhã pela manhã e amanhã à tarde os grupos do primeiro século. Vamos estudar sobre o imperador romano, sobre o prefeito de Roma que veio para tomar conta da Judéia, os sumos sacerdotes. Vamos estudar sobre os saduceus, os fariseus, sobre os Kenaim, os zelotes, também os Yahid, os essênios, os Issim, entre outros grupos que nós vamos ver, para você entender todo o contexto dos escritos nazarenos, e principalmente a história que nos é relatada, que levou até a morte de Yeshua. É muito interessante você aprender sobre isso. Porém, nesse estudo que nós já fazemos há muitos anos aqui no canal, sempre nesse período de Pesach, eu quero trazer nessa noite um estudo inédito que faz parte desse estudo, porém um grupo que eu nunca trouxe antes. Nunca trouxe, mas dessa vez eu vou trazer, porque esse grupo é de suma importância para quebrar um grande, gravíssimo paradigma. Gravíssimo. E qual é o paradigma e qual é o engano, qual é a mentira? Que o povo de Israel rejeitou Yeshua, que o povo de Israel não aceitou, não deu ouvidos, não acolheu, não amou Yeshua. Isso não é verdade, é mentira. E eu vou provar nessa noite para vocês que ele não só foi aceito, não só foi escutado, não só foi seguido, como foi amado, procurado, desejado pelo povo. Então essa ideia que as religiões vendem, essa mentira que é repetida tantas vezes, principalmente nesse período, que o povo de Israel, o povo judeu, rejeitou Yeshua, matou Yeshua, isso é tudo mentira. Tudo mentira. Porque você não pode reduzir um povo, seja ele qual for, a algumas pessoas. Você não pode reduzir um povo inteiro à sua liderança. A liderança de qualquer povo não representa o povo. Não o representa na sua totalidade. Não, de jeito nenhum.
Nunca jamais um governante de uma nação representará o seu povo. Ele representa formalmente, porque vivemos nesse sistema que tem que ter um governante. Mas observe, não só aqui no Brasil, não só o presidente do Brasil, seja ele qual for, em que época for, mas de qualquer país do mundo, ele não representa as pessoas, a nação. Porque todos os povos da terra têm pensamentos plurais. Não existe um povo que pense igual, todos eles pensam da mesma forma. Não existe isso. Aqui no Brasil nós temos várias correntes de pensamentos, de ideologias, de credos e de costumes. Alô! São muitas. Não tem como uma pessoa representar toda a nação. Impossível. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Mas antes, eu queria recitar com vocês a contagem do Homer. Ontem, à noite, nosso querido, o menino, Renato de Prínzio, trouxe para nós de forma magistral um estudo bem sucinto, bem simples, mas muito especial, bem direto, sobre a contagem do Homer. E ele já fez ontem a primeira contagem. Inclusive, vocês vão ver bastante o menino Renato de Prínzio. Toda noite ele vai estar trazendo para nós a contagem do Homer. Mas hoje, como estou aqui com vocês nesse Shabat, eu quero fazer essa contagem agora com vocês, aproveitar que estamos juntos, antes da gente começar o estudo. Então, recite comigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu al sefirat haomer. Hayom sheni yamim laomer. Agora eu vou traduzir para vocês. Abençoado sejas tu, ó Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que com os teus mandamentos nos tens santificado e nos ordenaste sobre a contagem do Homer. Hoje é o segundo dia do Homer. Que o Eterno te abençoe e abençoe a toda a tua casa, toda a tua família. Faltam 48 dias para celebrarmos Shavuot. Agora nós vamos para o nosso estudo. Então abra o coração aí, abra o coração. Já abriu o coração? Abra o coração para ouvir a voz do Eterno nessa noite. Para você aprender. E agora vamos para o estudo. Esse é exatamente o pano de fundo, né? A imagem desse estudo esplêndido aqui do canal. Considero um dos melhores estudos aqui do canal, porque você tem muito conhecimento. Você entende bem como era o primeiro século, histórias realmente incríveis que se conectam uma a outra até finalizar com a morte de Yeshua. Então a morte de Yeshua não é um evento isolado, mas são vários eventos e vários elementos que vão se unindo, várias pessoas que vão se unindo, que vão se juntando. Pessoas que não têm conexão nenhuma com a outra, mas vão se juntando, cada um dá a sua contribuição até chegar à morte de um homem inocente, e isso seria uma coisa praticamente impossível de acontecer. Mas aconteceu porque os elementos se juntaram e, entre aspas, as coincidências são incríveis, simplesmente incríveis, para que tudo pudesse ocorrer e finalizar e desaguar e concluir com a morte de Yeshua. Somente estes elementos juntos poderiam uma coisa dessa ocorrer. É isso que vocês vão ver amanhã pela manhã e amanhã também à tarde. Agora, nós vamos estudar um estudo extra. Esse estudo nós já fazemos há muitos anos. Ele inclusive está no nosso canal. Vocês vão
muitos vão participar pela primeira vez, mas outros já viram esse estudo diversas vezes. E ele é tão maravilhoso, tão especial, que toda vez que você assiste, você aprende algo novo. Mas o que eu trago agora para vocês, Am Haaretz, povo da terra. Esse é uma parte desse estudo que eu nunca trouxe antes. E é de suma importância. O que é isso, Am Haaretz? Ao pé da letra, povo da terra. Era assim que chamavam os sumos sacerdotes, os cabeças dos fariseus, os cabeças dos saduceus, as pessoas comuns, o povo. Apesar de ser um termo muito sem nenhum tipo de problema, Am Haaretz, povo da terra, qual o problema chamar alguém de povo da terra? Mas no primeiro século, esse termo era um termo pejorativo, ou seja, era para dizer que aquelas pessoas eram pessoas ignorantes, pessoas sem instrução, sem entendimento, sem conhecimento, pessoas que não tinham nada na cabeça, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Eram chamados assim, Am Haaretz. Normalmente pessoas da Galileia, da Galil. E este grupo, ele é de suma importância no primeiro século. Por quê? Porque Am Haaretz é 95 a 97% do povo de Israel no primeiro século. Apenas de 3 a 5% eram aqueles que eram estudados, que tinham conhecimento da Escritura, da Torá, dos profetas, dos escritos. Mas a grande maioria do povo, não. Poucos eram os que sabiam ler. Pouquíssimos. E eram extremamente necessitados de pessoas com o coração aberto para ensiná-los. Quem eram esses que ensinavam? Os perushim, os fariseus. Os fariseus eram exatamente aqueles que abraçavam o Am Haaretz, o povo da terra. Eu não estou dizendo que todos os fariseus eram pessoas excelentes, maravilhosas, que ensinavam ao povo sem nenhum interesse. Porque quem é que tinha algum interesse com o povo da terra? O que é que iam ganhar com isso? Nada. Porém, os perushim, os fariseus, quando começaram a perceber como o povo da terra os amava, por que o povo amava os perushim, os fariseus? Porque era o único grupo que se interessava por eles, que dava atenção a eles, que os acolhia, que os ensinava a orar, ensinava a escritura, utilizando parábolas, utilizando comparações, utilizando exemplos do dia a dia. Então o povo que vivia na ignorância, quando tinha alguém para ensiná-los, o povo amava os perushim, os mestres, que ensinavam nas sinagogas, que ensinavam na rua, que ensinavam no campo, sei aonde estivessem. Eles, os perushim, os fariseus, eles não se furtavam a ensinar o povo, diferente dos saduceus, que não gostavam de povo. Diferente dos essênios, que também não se misturavam com o povo. Mas os perushim, sim, os fariseus, sim. Qual o problema dos fariseus? Como todo e qualquer grupo, chega um momento em que esse grupo vai crescendo e dentro desse grupo, obviamente, não só os fariseus, qualquer grupo sempre vai ter problemas. Sempre vai ter algum ou alguns que irão se desviar do propósito e vão ser exatamente
o que nós chamamos de vergonha para aquele grupo. Muitos hipócritas, interesseiros, quando sobe para a cabeça com os elogios que o povo faz, muitos líderes não suportam isso, não suportam conviver com elogios. E aí se acham, pensam que são aquilo que o povo diz que eles são. Se esquecem, inclusive, que todo o conhecimento da Escritura vem do Eterno. O conhecimento da Escritura não é algo que você adquire simplesmente estudando. O conhecimento verdadeiro da Escritura vem através do Eterno, que Ele concede àqueles que são puros de coração, aqueles que têm o único interesse de aprender, praticar e ensinar. Assim eram os perushim, os fariseus. Mas com o passar do tempo, o povo que sempre os elogiava, que sempre os abraçava, que sempre os amava, subiu para a cabeça de muitos, que passaram a se sentir melhores. E aí, como todo e qualquer grupo, começou a ter as disputas. As disputas. As concorrências. Então, um fariseu que olhava o outro lá, um mestre que tinha muitos discípulos, ou que tinha muitos do povo que o seguia, ou que tinha uma palavra diferente que o povo gostava, essa pessoa, ela era marcada, ou seja, eles passavam a invejá-lo, a ter inveja dele, a nutrir por ele uma animosidade, porque estes estão encarando como uma competição. Quem é mais amado, quem é mais visto, quem é mais chamado, quem é mais falado, quem é mais notado, quem tem mais discípulos, e assim sucessivamente. Todo grupo é assim, gente. Todo grupo é assim. Sempre tem pessoas que desonram aquele grupo. Os fariseus também eram assim, tá bom? Então, o que vocês vão ver agora, vamos focar nesse povo. E eu vou provar para vocês que o povo de Israel, na verdade, não só gostava de Yeshua, como o amava, como buscava, como se alegrava em ouvi-lo, como desejava e o seguia e o buscava. E tinha nele um grande mestre, um profeta da parte do Eterno. Por quê? Porque ele só ensinava a Torá, os profetas e os escritos. Ratanar, apenas o Tanar. Bilvad Tanar, somente o Tanar. Não era como outros que, para tentar ser diferente, traziam tradições, muitas delas estranhas. Não se contentavam com a pura palavra de Hashem, do Eterno. Então vamos ver se realmente o povo de Israel odiava Yeshua, rejeitou Yeshua. Isso não é verdade. Não foi o povo de Israel que rejeitou Yeshua, foi a liderança do povo. Foram os cabeças do povo que tramaram uma forma de eliminá-lo por inveja, pura inveja. Então essa mentira que é repetida e é repetida até hoje, ela é repetida por esses líderes e pelos descendentes desses líderes até os dias de hoje. Vamos lá. Vamos começar por Matitiyahu. Nós vamos ver os 4 evangelhos: Matitiyahu, Marcos, Lucas e Yohanan. Não tem como trazer todos os textos para vocês nessa noite. Não tem como, porque o tempo é curto. Eu vou trazer apenas 10% dos textos, os que eu julgo mais importantes. Muitos são repetidos, então não vale a pena colocar o mesmo texto
Por exemplo, o mesmo texto que está em Matitiahu, está em Marcos, está em Lucas. Então o que eu fiz? Eu cortei, eliminei para ficar mais compacto. Mateus 7:28 diz assim: vai rir, e aconteceu que Halot Yeshua, conforme terminou Yeshua, et Hadevarim Haele, estas palavras, aqui é o Sermão da Montanha, tá, gente? Só isso. É só o Sermão da Montanha. Vai temeru, se maravilharam, Ramon Raam, a multidão do povo, al Toratô, sobre a sua Torá, ou seja, sobre como ele expôs a Torá, porque era assim que Yeshua fazia, ele trazia a Torá para o povo. O que é o Sermão da Montanha? É a Torá no seu mais alto nível, é a Torá. Todos os mandamentos da Torá você observa no Sermão da Montanha. Então o povo se maravilha, a multidão do povo, a multidão do povo se maravilhou. 29. Quiraiá, pois era Moré, um professor, Otam, para eles, Querorot, que os ensinava, né, que ensinava, Ish Shilton, como um homem de autoridade, como quem tem autoridade, ou com autoridade, Shilton, autoridade. Porque aquilo que ele ensinava, ele praticava. Por isso ele tinha autoridade. Veló Cassofrim. E não como os escribas, que tinham o máximo de conhecimento sobre cada letra da Torá, até porque eles eram escribas. Eles contavam as letras, eles escreviam. Então, quem é que tinha mais conhecimento que esses que escreviam? Eles sabiam cada letra da Torá e dos profetas. Era a vida deles, o dia a dia deles, com exceção do Shabat. Mas praticamente todos os dias eles escreviam uma letra, letras e mais letras. Eles sabiam tudo, onde estava cada texto, mas não tinha autoridade. Porque a autoridade vem na prática do mandamento. E não simplesmente em saber sobre os mandamentos. Agora Matitiahu, Mateus capítulo 8, verso 1. Vaiered, e desceu Minhahar, da montanha. Vahamon Amrav, e uma grande multidão do povo, Holrim Aharav, caminharam atrás dele. Ou seja, uma grande multidão do povo o seguiu. Então, ele tinha 12 discípulos, mas uma grande multidão do povo, por onde ele passava, o seguia, parava para escutá-lo, porque ele tinha autoridade. Sem falar nos sinais. Nos prodígios e nas maravilhas que fluía através dele. O povo de Israel amava esse mestre como nenhum outro no primeiro século. Nenhum outro mestre no primeiro século foi seguido, foi amado do que esse chamado Yeshua HaNatziri, Yeshua o Nazareno. Mas isso as pessoas leem ou fingem que leem e não vê essas coisas. Por que não vê isso? Porque estão com os olhos vendados. O texto é claro. São centenas de textos assim. Centenas. Que não vai dar para a gente ler tudo hoje. Não tem como ler. Olha agora o verso 9. Só escolhi alguns, gente. Vaireu, e viram Ramon, Raam, a multidão do povo. A multidão do povo. Am haaretz, dos mais simples, dos humildes, não dos religiosos, da liderança religiosa, da liderança política. Alô?
da liderança financeira. Não, 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 não. Do povo mesmo. Como eu e você. Vaireu e viram Ramon Raam, a multidão do povo. Vastomamu e maravilharam-se. Vaitenu e deram Kavod le Elohim, glória para Elohim. Sempre Yeshua levava o povo a adorar, a servir, a exaltar o Pai que estás nos céus. Sempre. Nunca ele chegava para ser glorificado e exaltado, não. Sempre com muita humildade, sempre colocava para as pessoas glorificarem. Não só isso, ele ensina sobre isso. Quando ele diz para nós cumprirmos os mandamentos, para nós sermos luz, para nós sermos sal, para que seja glorificado o Pai que estás nos céus. Agora veja, glorificaram a Elohim, deram glória para Elohim, Asher Natan, que deu Shilton, autoridade, Kazé, ou seja, esta autoridade, Livnei Adam, aos filhos de Adão, aos seres humanos. Então eles viram diante dos olhos que o Eterno deu autoridade ao ser humano. Poder. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Agora, verso 33 do mesmo capítulo de Matitiarro. Olha que interessante isso aqui. Bem interessante, eu já expliquei isso para vocês algumas vezes. Vamos lá. Vai Garesh e expulsou Et Haruach Hará, a manifestação do mal, mimeno dele, de uma pessoa que era muda. Essa pessoa aqui era muda, ela não falava. Então preste bem atenção, vou repetir o que eu já falei para vocês várias vezes. No primeiro século, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer algo anormal, tudo que fosse anormal no primeiro século, seja físico, seja mental, que não havia explicação, eles tinham que ter explicação. E a explicação era muito simples. Um demônio. Shed, em hebraico, demônio, vem da palavra shod, que quer dizer o quê? Doenças, tragédias, enfermidades. Entenderam? É a mesma palavra. Então, na grande maioria das vezes, não estou dizendo que são todos os textos assim, mas 98 ou 99% dos textos, quando traz essa possessão maligna, na verdade é a doença que a pessoa tem. E quando a pessoa era sarada, queria dizer na mente deles que os demônios ou a manifestação maligna havia saído daquela pessoa. Porque era essa manifestação que impedia da pessoa falar, que impedia da pessoa escutar, que impedia da pessoa ouvir, que impedia da pessoa andar, que impedia da pessoa... Ou seja, até a epilepsia era considerado o quê? Um demônio. E tem gente que até hoje pensa isso. E isso não é verdade. É o pensamento no primeiro século. Lembre-se, eles não tinham entendimento sobre as questões, doenças físicas, muitas delas, na época, desconhecidas para eles. Desconhecidas. Eles não sabiam que doença era. Com o passar do tempo, foi se multiplicando a ciência e descobrindo o que cada doença dessa era. E por que ela existia. Por que isso acontecia. Entre elas, a epilepsia, por exemplo.
Hoje se sabe o que é. Mas na época era demônio. Entenderam? Na época era demônio. Essa era o primeiro século, gente. O primeiro século era assim. Isso não é exclusivo dos escritos nazarenos. Qualquer literatura do primeiro século vai trazer isso. Entenderam? Então, observem aqui o que eu estou falando. Ó. Observe que quando ele expulsa, entre aspas, a manifestação do mal dele, ou seja, a doença, não o demônio em si, mas a doença. Que doença era essa? Uma doença que impedia da pessoa falar. Isso é uma doença. Quando um ser humano nasce mudo, ele não pode falar, ou surdo, ou ele nasce cego, isso não quer dizer que ele nasceu com um demônio, que ele tem um demônio. Não, ele tem uma doença. E se ele for sarado dessa doença, curado dessa doença, ele vai falar, ele vai ouvir, ele vai enxergar. Isso significa que ele foi curado da doença. No primeiro século, significava que ele foi liberto do demônio. Entenderam? É assim o pensamento no primeiro século. Vocês encontram isso do Tanar? Não. Porque no Tanar não existia esse tipo de pensamento. As pessoas não ficavam com essa preocupação. A pessoa não fala. Então, não tinha essa preocupação antes. No primeiro século passou a ter. Eles queriam explicações. Entenderam? Então aqui vocês observam claramente, ó, quando expulsou a manifestação do mal dele, Ve'ha'ilem, o mudo, que também Elem é a palavra silêncio, o mudo, Rehel, começou ledaber, a falar. Então, saiu o mal, ou seja, saiu a doença, ele começou a falar. Vai ter Meru, isso quem fez foi Yeshua. Curou o mudo. E se maravilharam Ramon Ra'am, a multidão do povo, vai ao Meru, e disseram: Me'olam lo nirata kazot be Israel. Nunca antes se viu algo assim em Israel. Mais ou menos isso que quer dizer. Ao pé da letra, desde antes não se viu isto em Israel. Ou seja, nunca se viu algo assim em Israel. Nunca se viu. Eles nunca tinham ouvido falar, nunca tinham visto um mudo que nunca tinha falar. Incrível. E se maravilharam. Ficaram maravilhados com Yeshua. Sempre a multidão. É a mesma multidão? Não. Em cada local, em cada cidade, em cada dia diferente, é uma multidão diferente. Pode ter alguns que participam da mesma multidão. São pessoas que vão seguindo Yeshua para onde ele vai. Mas cada dia que ia passando, a sua fama ia crescendo, mesmo que ele sempre dissesse para as pessoas para não sair espalhando, que ele não queria, na verdade, se tornar conhecido. Ele não queria, na verdade, que as pessoas o admirassem, que as pessoas o seguissem. Não, ele queria ensinar o povo, só isso. Queria sempre que a glória fosse dada ao Eterno. Então ele não queria chamar a atenção. Mas a luz nele era tão forte, tão potente, o cheiro, o perfume, que inclusive eu sinto até hoje, dá para sentir até hoje o seu perfume, através das suas palavras, das suas histórias, das suas parábolas. Com certeza, e em Israel mais ainda você sente o perfume de Yeshua, o cheiro dele, as pessoas eram atraídas.
Sempre tinha alguém no primeiro século precisando. E olha, não existiu época na história da humanidade onde se tinha mais doenças do que no primeiro século. Foi a pior época da humanidade. É por isso que eles passaram a desenvolver esse método. Se tem doença é porque deve ser um demônio. Eles passaram a ter essas crendices. Era assim. Porque eram muitas pessoas doentes. A gente observa nos evangelhos. Sempre tinha alguém doente, sempre tinha alguém morrendo antes da hora. Né? Até crianças. Como, por exemplo, Talita Cumi. A história de Talita Cumi. Não é o nome dela, mas só lembrando a história dela. Vimos isso no momento do hebraico. Então, Ruvá Lefanai. Então trouxeram para a sua face Ish Iver, um homem Iver, um homem cego, Veilem, e silencioso e mudo. Um homem cego e mudo. Asher que Ruach Ra, uma manifestação do maligna, uma manifestação do mal. Era assim que os escritores entendiam, era assim que as pessoas entendiam, era assim que o povo entendia. Se ele é cego, não enxerga nada e além disso é mudo, isso aí porque tem uma manifestação maligna nele. Olha aqui, ó, Davak se apoderou dele. Mas Yeshua Vairepaehu o curou. Mas peraí. Observe claramente que essa manifestação maligna, na verdade, é a doença. Porque a manifestação maligna, você cura a manifestação maligna, entendeu? Você cura a doença. Então, claramente, pelo próprio texto, a gente percebe e entende a mente das pessoas no primeiro século. Observe que a manifestação maligna é a doença. E quando essa doença sai do corpo da pessoa, a manifestação maligna saiu. Na verdade, a doença saiu. Que é realmente o mal. Toda doença é um mal. É o mal, realmente. Não é? Mas não como as pessoas pensam hoje. Um demônio, uma coisa... Vai ir Pairu e o curou. Ver e o mudo, Hailem e o cego, ver e o cego, Hailem e o mudo, Diber, Verá. E o cego e o mudo falou e viu. O que era cego e mudo falou, Diber falou, Verá e viu. Foi curado do mal, da doença. Agora, olha só o que disseram a multidão. Abençoado seja o Eterno, Rei de todo o universo. Por que as pessoas não percebem isso? Não percebem, né? Porque a mente está cauterizada por tantas mentiras. A cada ano são repetidas. E o ódio é crescente a cada ano. O antissemitismo é crescente a cada ano, principalmente nesse período em que se celebra a Páscoa cristã, colocando os judeus como assassinos de Cristo, como eles chamam, e tudo isso é mentira. O povo da terra de Israel, o povo judeu, amava, admirava, seguia, buscava, procurava, ouvia Yeshua, esse nazareno, esse mestre nazareno, maravilhoso. E olha só o que disseram. Pode ler, Matitiá, capítulo 12, verso 23. Vaistau, e admirou-se, Kol Hamon Ha'am,
toda a multidão do povo, e se admirou toda a multidão do povo, Vaiomeru, e disseram: Ariz é Ben David, este não é o filho de David? Um título totalmente messiânico. Ben David. Um título messiânico. Agora Marcos capítulo 1, um texto diferente dos outros que eu já li, não vou repetir os textos de Matitial que também estão em Marcos. Marcos capítulo 1, verso 22, é outra ocasião. Vai temerru e admiraram-se altorator. Isso aparece demais nos escritos nazarenos. E admiraram-se. Agora, claro que só no hebraico você consegue extrair o que realmente o texto diz. Porque em nenhum outro idioma vai aparecer a palavra Torá aqui, é claro que não. Claro que não, as religiões odeiam a Torá, vão traduzir. Não traduzem. Não colocam. Não dá a entender. Então no hebraico você tem uma visão muito diferente quando você lê no hebraico. Por quê? Porque mostra claramente o que Yeshua ensinava, a Torá. Vai temerru e admiraram-se al-Torator, sobre a sua Torá, ou seja, sobre a forma como ele ensinava a Torá, a forma peculiar dele de ensinar a Torá. Que maravilha! Que Iadá, pois conhecia, pois sabia, lelamdam, pois sabia ensiná-los. Ele sabia ensinar. Que ish, como um homem ou como alguém, Asher Shilton, como alguém que tinha autoridade, Beiador, na sua mão. Olha que interessante esse texto de Marcos, hein? Olha que interessante o texto de... Olha que interessante o texto de Marcos, gente. Ele tinha autoridade na sua mão. O que é que significa isso no ivrito, no hebraico? Prática. Mão significa prática. Ele tinha autoridade porque ele praticava. O que ele estava dizendo, ele praticava. Velô e não cassofrim. E não como os escribas, que era uma classe que ensinava bastante também o povo. Até porque eles tinham conhecimento de toda, como eu falei, de toda a parte da escritura, se eram eles que faziam as cópias. Então eles conheciam tudo. Mas tinham autoridade? Não. Por quê? Porque não tinha na sua mão. Poderia ter na sua mente a escritura, mas na sua mão tinha apenas a caneta. Tinha apenas a caneta. A caneta, né? A caneta. A autoridade de praticar, não. Deixa eu ver aqui o que é que essa princesinha tá querendo comigo. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Vamos lá. Vamos continuar. Marcos capítulo 11, verso 18. Diz assim: Verachei a Coanim. Isso vocês vão ver bastante amanhã, tá? Quando estudarmos sobre os sacerdotes,
Verachei e os cabeças e os principais Racoanim dos sacerdotes, Verra-Sofrim e dos escribas, Chameu, ouviram, vai Tenaclu e conspiraram. Olha, quem realmente conspirou, quem buscou, quem planejou a morte de Yeshua? Os cabeças dos sacerdotes, junto com os escribas, aqueles ligados aos saduceus, ligados aos sacerdotes, que ganhavam dinheiro e davam comissão, inclusive aos sacerdotes, dos rolos. Le Haavidu, para matá-lo. Que Iareu, pois temeram Mipanav, a face dele, temeram a sua face. Como assim temeram a sua face? O que é isso? Eles estavam com medo de perder a vaca leiteira que eles tinham através dos sacrifícios, que ganhavam muito dinheiro com isso. Vamos ver isso amanhã. Os sofirim, os ricos, né, que tinham escribas que eram pessoas simples, que ensinavam na sinagoga, mas tem os outros não, que não ensinavam ninguém. Eles viviam só para fazer livre e ter lucro, ganhar dinheiro com isso. Então eles temeram a face de Yeshua, porque o povo estava muito ligado a ele, estava escutando ele. E ele começou a criticar o sistema maligno do templo, a forma como os sacerdotes ganhavam dinheiro, o esquema corrupto que tinha ali. E estavam temendo porque eles não estavam conseguindo controlar o povo. Porque o povo estava tendo conhecimento. O povo estava aprendendo. E é um perigo quando o povo sai da ignorância e vai para o entendimento, porque você não consegue controlá-lo. Por quê? Porque ele tem entendimento agora. Então você não tem como enganar mais o povo. Entenderam? Então temiam a face dele. Aharei, depois, Asher, que... Olha por que eles temeram a face de Yeshua. Porque depois que... Kol Ha'am, eu disse, eu não, né? Marcos capítulo 11, verso 18. Alô, Kol Ha'am, repito, Kol, todo, Ha'am, o povo, Ritepaleu, se maravilharam, al Toratô, sobre a sua Torá. Mas não se maravilhavam pela Torá dos outros, né? Porque não tinham autoridade. Não falavam a verdade. Eram interesseiros. E Yeshua não tinha interesse nenhum que não fosse ensinar a palavra do Eterno. Por isso era admirado, seguido, amado. Todo o povo que já tinha ouvido falar sobre ele, que já tinha ouvido ele, que já tinha visto ele. Não todo o povo, todos, porque muitos nunca tinham ouvido falar. Em Pessah, por exemplo, vem judeus de tudo que é lugar do mundo. Então muitos nunca tinham ouvido falar, porque na época não existia rede social, não existia YouTube, não existia Instagram, não existia Twitch, não existia essas coisas de hoje. Não existia. Então Yeshua era conhecido, muito conhecido na Galileia. Um pouco conhecido na Judéia. E fora da Judéia, fora. Pouquíssimo conhecido.
fora, pouquíssimo conhecido. Mas na Galiléia era muito conhecido. Na Judéia era pouco conhecido. Em algumas partes, sim. Mas sempre que conheciam, se maravilhavam de ouvi-lo, se maravilhavam de presenciar sinais, prodígios e maravilhas através da vida dele, desse jovem Galileu, esse mestre que ensinava a Torá com maestria, com autoridade. Perceberam aqui porque os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os cabeças dos sacerdotes, queriam matá-lo? Perceberam? Os sacerdotes sempre vão aparecer nas tramas para matar Yeshua, ora se juntando com saduceus, ora se juntando com escribas, ora se juntando com fariseus. Tinha fariseus também, tinha os que tinham inveja de Yeshua. Sempre estão presentes os cabeças dos sacerdotes, sempre aparecendo primeiro. Quando você pega um rótulo de qualquer alimento, aprendam isso. Talvez você não saiba. Mas quando você pega um rótulo de qualquer alimento, seja sólido ou líquido, quando você pega o rótulo para ler os ingredientes, isso faz parte da lei. Isso é lei, tem que ser assim. Tá? Em qualquer lugar do mundo. Obrigatoriamente, o principal ingrediente tem que vir primeiro. Então, por exemplo, você pega lá um bolo. Qual o principal ingrediente do bolo? Farinha, né? Dentro daquele bolo tem mais farinha ou mais açúcar? Se tiver mais açúcar que farinha, o açúcar tem que vir primeiro. Em segundo lugar, o segundo ingrediente. E assim sucessivamente. Então, quando você pegar alguma coisa para comer, para comprar, olhe os ingredientes. Você vai se surpreender bastante muitas vezes. Quando você vê que algo não é bom para você, é quando você vê no topo da lista um ingrediente que não faz bem. Por exemplo, açúcar. Açúcar não faz bem. Se você pega um ingrediente e o açúcar tá lá, o primeiro ou segundo, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, aquele produto tá recheado daquele ingrediente. Entendeu? Os primeiros ingredientes são os que mais vai ter ali na composição. Os últimos são os que menos tem. Às vezes você compra um produto que está lá marcado sabor alguma coisa. Aí quando você vai ver aquele sabor, é o último que aparece. Ou seja, tem quase nada daquilo ali. Faz uma propaganda incrível no rótulo. Por exemplo, morango. Faz uma propaganda lá, que é algo de morango. Quando você vai ver onde é que o morango tá, às vezes nem tem morango na composição. É essência. E quando tem, é o último lugar que aparece. Ou seja, não tem quase nada. Então, aqui também vale. Os cabeças dos sacerdotes vão aparecer em todas as maquinações para matar Yeshua. Eles estão no topo da lista, sempre aparecem primeiro. E sempre se reunindo com grupos diferentes. Eles se reúnem com saduceus, com fariseus, com os escribas. Porque eles queriam o quê? Apoio de todos os grupos para matar Yeshua. Como eles eram raposas, como eles eram maquinadores, maquiavélicos, cruéis, porque vocês vão ver amanhã, fazia parte de uma mesma família que simplesmente loteou o sacerdócio e impediu, acabou com os turnos e ficou uma única família mamando nas tetas de Roma, porque foi Roma que permitiu que eles continuassem dessa forma, e também do povo. E ganhavam muito dinheiro com os sacrifícios. Agora estavam sendo ameaçados
Por isso queria matar Yeshua. Mas todo o povo se maravilhava. Estão vendo isso, gente? Alô? Então quer dizer, a maioria de Israel que conhecia Yeshua amava. Amava. Se admirava. Buscava. Parava para escutar. E dava glórias ao Eterno pela vida de Yeshua. Agora Lucas, só um texto mesmo de Lucas, são muitos, mas não dá tempo, o horário, vamos lá. Lucas 7,16. Verril Ahaz, e começaram então, et kulam, todos, vai Halelu a glorificarem et ha-Elohim, ao Eterno, a Elohim. Vai Omeru, e disseram que Navigadol, pois um grande profeta, Cam, se levantou, Bekir Benu, no nosso meio, Verri Pakad, e visitou Elohim et amou o seu povo. Então observe que todo o povo, todos, sempre essa expressão, todos glorificaram ao Eterno, todos reconheceram em Yeshua um grande profeta. O povo judeu rejeitou Yeshua? Mentira! Mentira! Eu vou provar, vou continuar provando a vocês. Não é possível que não viram tantos textos assim. Como é que conseguiram cegar as pessoas? As religiões são terríveis, não são? São. Quando querem, conseguem. Agora, sabe por que conseguiram? Porque o povo é cego. Porque o povo não quer ver. O povo finge que não está vendo. Mas eles conseguem fazer com que o povo se afaste da verdade. Porque ficam repetindo. E o povo é preguiçoso, não gosta de ler. Alô, o povo também tem a sua parcela de culpa. O povo também tem parcela de culpa. Porque se deixa enganar. Se deixa enganar. Porque qualquer tradução bíblica que você lê, o que eu estou lendo aqui, vai estar o que eu estou dizendo aqui. Não com as mesmas palavras, mas o entendimento será o mesmo. O mesmo. O povo judeu não rejeitou Yeshua. O povo judeu não odiava Yeshua. Quem é que odiava Yeshua? Os principais dos sacerdotes. Uns gatos pingados dos fariseus, uns gatos pingados dos escribas e todos os saduceus. Esses sim odiavam Yeshua, porque Yeshua, ele ensinava o tempo inteiro sobre ressurreição dos mortos. Então era um arqui-inimigo dos saduceus. Esse sim. Esse sim. Mas os outros, os fariseus, os gatos pingados. Vocês vão ver amanhã que muitos fariseus chegaram para Yeshua para alertá-lo, para ele tomar cuidado, porque estavam procurando matá-lo. Agora, Yohanan. Yohanan, capítulo 11, verso 45. Capítulo 11 de Yohanan é maravilhoso. Narra com detalhes um grande sinal que foi feito por intermédio de Yeshua. A ressurreição de um homem que tinha 4 dias morto. 4 dias, já cheirando mal. É Lázaro. Verabim e muitos, Min ha-Yehudim, dos judeus, Asher ba'u el Miriam, essa Miriam aqui é a irmã de Elazar, tá, gente? Não é Miriam,
a mãe de Yeshua, não. São muitas Miriams que tem, né? Então, e muitos dos judeus que vieram para Miriam, ou seja, para consolar Miriam, porque o irmão dela não tinha morrido. Kireotam, ao verem, et asher asa Yeshua, o que fez, o que realizou Yeshua, vayaminu bo, acreditaram nele, confiaram nele. Muitos dos judeus, muitos, muitos. O livro de Atos conta, por exemplo, que muitos que eram fiéis à Torá, muitos zelosos da Torá, olha, dezenas de milhares eram crentes e eram zelosos da Torá, ou seja, seguiam Yeshua, confiavam nele. Entendeu? Está escrito. Por que não viram isso? Viram, mas cegaram as pessoas, não quiseram que as pessoas vissem, porque tinham interesse no antissemitismo, e tem até hoje, em afastar definitivamente a história de Yeshua de Israel, o que é impossível, deixa eu dizer, porque ele nunca saiu de lá. Ele amou o seu povo, ele está conectado ao seu povo, ele sempre foi patriota, sempre buscou o bem do seu povo, é judeu, alô, da tribo de Yehudá, da descendência de Davi, simples, humilde, habitou sua vida na Galileia, em Natseret, a grande parte da sua vida, Nazaré, Natseret, em Kefarnahum, o seu ministério, é judeu, israelita, ivri, hebreu. Até a ponta, como diz o historiador Andrei Belhas, até a ponta da sua unha, até a borda da sua unha. É Yehudi, judeu, israelita, hebreu. Hebreu, israelita, judeu. Hebreu, o povo, Israel, a nação, e Yehudi, a tribo. Judeu. Totalmente conectado ao seu povo. Não tem como desconectá-lo. Não tem como descaracterizar esse personagem. Conectado ao povo. O povo que o amava, que o abraçou, que o aceitou, que parava para escutá-lo, para ouvi-lo, que se maravilhava o tempo inteiro. Ou todos os evangelistas estão mentindo? Claro que não. Até porque nós temos fontes externas ao Evangelho que narram da mesma forma como esse homem era querido e amado e admirado. Como, por exemplo, Yosef ben Matitiyahu, Flávio Joséfos. O seu testemunho sobre Yeshua, que ele traz, apesar de ser curto, pequeno, mas ele diz claramente que era um homem extremamente admirado pelo povo. Bom, o verso 46 diz assim: o Miksotam, e alguns deles, Halhu, caminharam para fofocar, né? Alguns, sempre tem. El HaPerushim, para os fariseus, vai Gidu Lahem, e contaram para eles, Et Asher Asa, o que fez Yeshua. Vai Kehilu, Kahal, assembleia, e reuniram-se, e amotinaram-se, e ajuntaram-se. Olha quem está em primeiro lugar. Alô! Hein?
Rachei Hakoanim, os cabeças dos sacerdotes, as pragas do primeiro século. Terríveis, cruéis, insensíveis, porque o dinheiro falou mais alto para esses homens. Lembre-se, a Torá disse que os sacerdotes não deveriam ter herança, deveriam cuidar apenas das coisas do Eterno e serem sustentados pelo povo, pelas tribos. Mas esses eram podres de rico, podres ao pé da letra mesmo, podres ao pé da letra. Sempre aparecem aqui como cabeças, como primeiros, como, sabe, como aqueles que tramam e sempre se reunindo, ora com Perushim, ora com Saduquim, Saduceus, ora com os escribas. Agora preste bastante atenção. Reuniram-se os principais dos sacerdotes, Perushim et Sanhedrin, e os fariseus do Sinédrio. Eram os fariseus, tops, entre aspas, aqueles que eram ricos. Porque quem fazia parte do Sinédrio, gente, eram quem? Era quem tinha muito dinheiro. Não quero dizer que só tinham dinheiro, só por isso estavam lá. Tinham muitos que tinham dinheiro e tinham conhecimento e eram pessoas respeitadas. Como, por exemplo, Gamliel. Quem é o outro? Nakdimon Ben Gurion, aquele que foi ver Yeshua à noite. Nakdimon, Nicodemos. Yosef Ramataim, José de Arimateia, mas todos eram ricos. Era a condição para ser do Sinédrio. Nessa época era assim, tem que ter dinheiro. Então eram esses aqui, esses Perushim, esses que faziam parte do Sanhedrin, do Sinédrio. Vaiomeru, e disseram: Manassé, o que faremos? Os sacerdotes falando. O que faremos? Aloha ish hazé, ose moftim rabim? Não é este homem que faz muitas maravilhas? Homem, tá faltando tá faltando aqui o quê? Tá faltando um M aqui, né? Não saiu na digitação. Não saiu na digitação. Deixa eu alterar logo, né? Não saiu na digitação. Alô? Não saiu. Aqui, ó. Homem, tá? Homem. Pronto, agora sim. O que faremos com esse homem que faz muitas maravilhas? O que a gente vai fazer? Porque estamos perdidos. Ele não tem a política, o governo, ele não tem dinheiro e ele não tem a religião. Mas mesmo assim ele consegue atrair multidões. Ele é amado, ele é querido, ele é procurado. Nessa última festa de Pêssar, por exemplo, veio judeu de tudo que é lugar do mundo. Entre eles, um grupo de judeus que vieram das regiões da Grécia e falaram para Filipe que queriam conhecer esse Yeshua porque já tinham ouvido falar dele. E Yeshua não dá nenhuma importância a isso. Yeshua desconversa com Filipe sobre isso. E Filipe fala: Yeshua, ô mestre, vieram os judeus gregos aí, os gregos, e queriam te conhecer. Ele não gostava dessas coisas. Dessa exposição, desse, entre aspas, desse popstar, né, que as pessoas fazem. As pessoas dão muita importância ao ser humano. E esquecem, na verdade, de onde vem o conhecimento, o poder, a sabedoria. Vem lá do alto, vem do eterno. Um homem maravilhoso. Yeshua é uma pessoa incrível, admirável, amável, humilde. Uma pessoa realmente para ser seguida, observada, estudada, amada.
Porque ele tem na sua essência tudo que é de bom do ser humano. E não tem na sua essência aquilo que é ruim no ser humano. A arrogância, a prepotência, o orgulho. Yeshua, ele ignorava essas coisas porque ele não queria jamais cair em tentação. Como muitos fariseus caíram. Não suportaram a, entre aspas, fama. Não suportaram os elogios. A multidão não suportaram. Subiu para a cabeça. Yeshua não. O que faremos com esse homem? Agora, Ve'im nerdal mimeno kayom. Se não o deter como hoje, se nós não o determos como aconteceu hoje lá, que ele fez esses sinais, halokulam yaminubo, não crerão nele todos, não todos crerão nele, ou seja, não crerão nele todos não vão acreditar nele, se nós não o determos. Olha a proposta dos cabeças dos sacerdotes. Se nós não o deter, fizeram de tudo, até conseguiram matar Yeshua. Quem matou Yeshua não foram os judeus, não foi o povo de Israel. Quem matou Yeshua foi a liderança corrupta de Israel. Os sacerdotes amotinados, com líderes farisaicos, com líderes dos saduceus e dos sofrim, dos escribas, junto com os romanos, obviamente. Foram eles que executaram, de fato. Mas o povo, os sacerdotes foram, vocês vão ver amanhã, foram tão malignos que esperaram o momento certo, quando tinha ali diante deles uns gatos pingados, vindos de outros lugares, que nunca jamais tiveram acesso ou ouviram falar de Yeshua, nem sequer sabiam quem era Yeshua. Quem estava ali naquela multidão, naquele momento, diante de Pilatos, quem é de sã consciência do povo, seguidor de Yeshua, ou que admirava Yeshua, que ia estar diante de Pilatos em Pêssar? Quem é que ia de sã consciência dar ouvidos a um imperador romano? A voz do imperador romano não era Pilatos, o imperador romano, mas era a voz do imperador. Quem é que ia de sã consciência para lá? Se na verdade os verdadeiros patriotas de Israel queriam era acabar com Roma. Então os sacerdotes se aproveitaram disso e ali tinham, na verdade, os judeuzinhos que viviam na diáspora, que eram confortáveis no Império Romano, que gostavam do Império Romano. Por quê? Porque onde eles viviam bem. E quando os sacerdotes incitaram o povo a pedir Yeshua ben Yosef, Yeshua filho de Yosef, eles incitaram o povo porque o povo não sabia qual dos Yeshuas deveria escolher. Yeshua bar Abba, conhecido como Barrabás, ou Yeshua, conhecido ben Yosef, filho de Yosef, conhecido como Yeshua Hanatziri, Yeshua Nazareno. E os sacerdotes, está escrito, incitaram o povo a pedir ao imperador a execução deste Yeshua Hanatziri, que eles nem sabiam quem era. Está escrito, não conheciam, não sabiam. Simplesmente foram incitados pelos sacerdotes. Agora, aqueles do povo que conheciam a Yeshua não estavam diante de Pilatos. Estavam aonde? Estavam se preparando para celebrar em família Pêssar, nos seus lugares. Ali eram os turistas. Ali quem estava eram os turistas. Os sacerdotes não são bobos. Tramaram tudo. Mas cadê essa verdade que está oculta diante de todos?
nesse estudo e no estudo de amanhã, pela manhã e pela tarde, jamais ficará encoberta essas coisas, porque tudo está revelado, tudo está mostrado bem detalhadamente nos escritos nazarenos e também nos historiadores, na história. Se nós não determos hoje, todos crerão nele. Olha aqui, ó. E virão Haromim, os romanos, Lakru, e tomarão e pegarão, et me comendo o nosso lugar. Todos irão crer nele, e dessa forma os romanos vão dizer para nós: para que precisamos de vocês para... Porque qual era a função do sumo sacerdote para Roma? Manter o povo na linha, manter o povo alienado, manter o povo, né, obediente a eles. Mas como o povo agora não está mais dando ouvido aos corruptos sacerdotes, para que os sacerdotes serviriam para Roma? Para nada. Tirar o nosso lugar, et ameno, e nosso povo. Aí aqui agora já jogou pesado, né? Diz que Roma dessa forma vai tirar até o povo de Israel de lá, da terra. Aí já está jogando pesado. Então eles tinham medo de quê? De perder o bem bom, perder as tetas que mamavam o tempo inteiro. Ódio, usura, inveja. Tudo isso foi usado para que o plano do Eterno fosse estabelecido. Nada disso é por acaso. Porque somente assim, para um homem tão maravilhoso como esse, de uma natureza tão maravilhosa, um homem humilde, agradável, simples, que não buscava riquezas, que não enganava ninguém, que não falava mal de ninguém, que abraçava até um afligido por Tsaraat, que era rejeitado por todos. Ele abraçava. Um homem que amava a nação, até dos próprios inimigos, os romanos, ele não perdia tempo para criticá-los. Porque o tempo dele era para falar do seu povo, unir o seu povo, trazer a mensagem e ensinar o seu povo. Então é impossível um homem desse ser executado em qualquer época da humanidade, em qualquer geração. Um homem inocente, que ninguém tinha nada contra ele, a não ser pessoas dessa natureza terrível e maligna. Invejosas, e que tinham planos maléficos, que estavam indo tudo por água abaixo. Ele já tinha começado, inclusive, já tinha criticado a forma corrupta como os sacrifícios eram feitos e chegou agora a intervir nos sacrifícios com os vendedores. Isso deixou os principais dos sacerdotes, como se diz no primeiro século, possuídos, entre aspas, endemoniados. Isso vocês vão ver amanhã. Vocês vão ver amanhã. Vão ver amanhã. Mas estão notando aí? O povo amava. O povo amava. Mas uma pequena parte do povo, uma pequena parte da liderança, a liderança religiosa, a liderança financeira, está reunida aí. A liderança religiosa, a liderança financeira e a liderança política de Israel. E é assim até os dias de hoje. E conseguem até os dias de hoje enganar a todos. Até hoje.
São esses que rejeitam Yeshua. Não o povo mesmo. O povo não. O povo ama o que Yeshua representa. O povo ama a sinceridade de Yeshua. O povo ama a humildade de Yeshua. O povo ama, desculpa a redundância, o amor de Yeshua. Ama a forma como ele amou. A liderança não. Matitiarro, Mateus, preste bastante atenção nesse texto. Para fechar com chave de ouro, comecei com Matitiarro e quero terminar com Matitiarro. Esse mesmo texto aqui vai aparecer em todos, eu disse, em todos os evangelhos. Isso é muito difícil acontecer. Você ter registrado em todos os evangelhos a mesma coisa, isso é muito difícil acontecer. Muito difícil. Mas aqui você vai ver, esse texto tem em todos, essa história tem em todos. Eu escolhi Matitiarro porque o texto ele é de mais fácil entendimento e tem palavras que são muito especiais para nós compreendermos melhor. Dos 4 eu gostei bastante desse de Matitiarro. Mas não há problema nenhum ler essa mesma história em qualquer um dos 4. Vaielhu, e foram e caminharam, Hatalmidim, os discípulos, Vaiasu, e fizeram, Kaashetzvah, isso aqui a gente lembra de Moshe, né? Kaashetzvah, conforme ordenou Otam para eles e Yeshua. O que Yeshua ordenou para eles? Vão lá e procurem um certo homem que tem uma jumenta e um jumentinho e diga que o mestre pediu porque ele precisa, ele não tem nada. Esse mestre é um mestre muito famoso, conhecido aqui, amado, mas ele é muito pobre, ele não tem nada, nem um jumento. Ele quer só emprestado. Aí verso 7. Vaiaviu, e trouxeram e chegaram, trouxeram aqui nesse caso, et ha'aton, a jumenta, ve et ha'air, e o jumentinho, vaiassimu, olha, presta atenção, olhe para isso aqui, e colocaram e puseram al-gabam, gav em hebraico, as costas, a costa de um animal, os lombos, e puseram sobre os lombos deles, tanto do jumento como tanto da jumenta como do jumentinho, et bigdeihem, as roupas deles, vehu, e ele, e achav aleihem, e ele se assentou sobre eles, sobre a jumenta e sobre o jumentinho. Ou sobre as roupas. Verabim, e muitos. Isso é Jerusalém, viu, gente? Jerusalém, Judeia. E muitos Minhaam, do povo, Parsu, estendiam et bigdeihem, as suas roupas, alpinei haderer, sobre a face do caminho, tiraram as túnicas e foram fazendo um caminho para Yeshua, como um rei, estendendo as suas roupas, é a mesma coisa de um tapete vermelho, pronto. Que coisa bonita, né? O povo amava Yeshua. Esse povo não é esse povo que vai estar lá diante de Pilatos, porque esse povo aqui está clamando por salvação, por libertação. Salvação, libertação de quê? De Roma. Esse povo vai estar diante de Pilatos, ouvindo Pilatos, gente. Alô! Acorda pra vida. Nenhum desses aí que vocês viram, que eu li o tempo inteiro, nenhuma dessas multidões é a mesma multidão que está diante de Pilatos. Diante de Pilatos estão os turistas. Os que estão lá não sabem de nada, não conhecem nada. E aí os sacerdotes falam: ei, vocês aí,
Somos os sumos sacerdotes. Oh, vocês são sumos sacerdotes. Olha, por favor. Quando a gente contar até 3, vocês vão gritar Yeshua Hanatsiri, viu? Ah, tá bom. E foi assim que aconteceu. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O povo odiava Yeshua, o povo de Israel odiava Yeshua. Isso é mentira. A liderança, sim, odiava. A liderança. Mas o povo de Israel, o povo Amharet. Então eu tô louco. Tanto texto assim, tô louco. Será que eu inventei esses textos? Será que eu tô maluco? Gente, será que eu tô louco? Será que eu pirei? Porque todo mundo diz o contrário. Será que eu tô louco? Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Não tô não. Eu não. Mas tem alguns estão. Estiveram por todo esse tempo. Que isso é uma loucura. Uma mentira. Mentira essa que custou a vida de muitos, muitos e muitos do povo de Israel ao longo da história. Um ódio que fervilha ano após ano. Um ódio que toma conta da mente irracional, indouta, incauta das pessoas por todas as gerações. Um ódio terrível, terrível, que consome as pessoas. E esse mal terrível que é o antissemitismo. O ódio ao povo de Israel, o ódio aos judeus. Que passam a vida inteira, quando chega nesse período, tem a alegria de pensar, mas tem a tristeza da Páscoa. A tristeza de carregar ao longo da história o peso por uma coisa que eles não fizeram. O peso por algo que colocaram nos lombos deles, nas costas deles, e eles carregam até hoje. Nós não o matamos. Não fomos nós que fizemos isso. Não foi mesmo. Não foi o povo de Israel. O povo Amharet. Não. Quem vai acreditar num simples professor? Quem vai acreditar? Essa mentira está no mundo. Está impregnada nas pessoas. O ódio contra os judeus em todas as gerações, até os dias de hoje, cresce a cada dia mais. Nós só pedimos justiça ao Eterno. Justiça. Que a justiça seja estabelecida, que o teu reino seja estabelecido. Para que essas mentiras desse sistema maligno totalmente sejam destruídas e acabadas para sempre. Veiesh, existiam Mehem, dentro deles, alguns deles, do povo, Asher Kartu, Karat em hebraico, cortar, que cortaram Zemorá. Zemorá em hebraico quer dizer ramos. Zemorot, ramos. Ramo, Zemorá, ramo, um ramo. Zemorot, ramos. Cortaram ramos. Min haetzim, de árvores. Vaishiteru, e espalharam. Fizeram uma coisa linda, né? Além das roupas, ramos de árvores. Otan chamar. E espalharam eles ali pelo caminho. Veja, continua vendo. Vahamon, Raam, e a multidão do povo, Haroler, caminhava, Milfanav, diante da sua face, ou seja, na frente dele, na frente da jumenta,
o Me'ahrav, e atrás dele. Então tinha multidão na frente e multidão atrás. Era muita gente. Poucos dias antes da sua morte. Anu respondiam Lemor dizendo, que coisa bonita, viu? Que coisa linda. Roxá, isso está no Salmo 118. Roxá, salva-nos, liberta-nos. Eu rogo, Leben David, pelo filho de David. Ou seja, eles todos estavam dizendo, ali estava o filho de David, o descendente de David. E eles estavam clamando, salva-nos, pedindo ao Eterno. Não a Yeshua em si, eles estavam pedindo, esse é Salmo 118, estavam pedindo ao Eterno, salva-nos, rogamos, pelo filho de Davi, traz a libertação através do filho de Davi. E aí agora viraram para Yeshua e disseram, Baruch haba Bishem Adonai. Tá vendo? Como ele era aceito, como ele era notado, como ele era acreditado pelas pessoas. Eles depositaram nele a confiança que através dele viria a libertação dos romanos. Era isso que o povo estava esperando. Baruch haba Bishem Adonai. Porque eles tinham esperança nos sacerdotes? Não. Quem é a liderança de Israel? Os sacerdotes. Um poder militar, Israel não tinha. Tinha um grupo dissidentes chamados Kenaim, ou seja, zelosos, zelotes. Mas o povo não confiava nisso. Não ia para lugar nenhum. O povo confiava nos sacerdotes? Corruptos. O povo confiava em quem? Só tinha essa figura que se destacou para eles confiarem. Que nunca disse para eles que ia destruir Romano, ele ensinou a Torá. Baruch haba Bishem Adonai. Abençoado o que vem no nome, ou seja, na autoridade, pelo envio, representando o Eterno. E novamente, Roshaná, é isso que eu estou dizendo para vocês. Eles não estão falando isso para Yeshua, eles estão falando isso para o Eterno. Salva-nos, rogamos, Bishmei Marom, Bishmei Marom, salva-nos, rogamos, no mais alto dos céus, mais alto, o Marom, onde está o Eterno. É para lá que eles estão se dirigindo, esse Roshaná, que é transliterado para o grego, depois para o português, Hosana. Roxá, salva-nos, liberta-nos, rogamos. E o Bevou, e entraram em Jerusalém, Vaterrom, e olha, e houve um alvoroço, como se fosse um abismo, né? Um abismo, um terremoto que divide a terra. Foi um alvoroço. Kol Ha'ir, toda a cidade, Lemor, dizendo, Mihuzé, quem é este? Ou seja, muitos na cidade nem sabiam quem era aquele montado no jumento. Ou no jumentinho ou na jumenta. Quando uma cansou, ele montou no outro. Vai Omeru, e disseram, Ramon Raam, a multidão do povo, Zehu Hanavi e Yeshua Minatzeret, este é o profeta Yeshua de Nazaré. Asher Bagalil, que está na Galileia. Viram? Notaram? Como consideravam como um profeta, enviado do Eterno, admirado pelo povo. Muitos não o conheciam, eram muitos judeus de muitos lugares diferentes. E ele não tinha rede social, né, gente? Alô, nem queria ter isso. Se Yeshua tivesse nos dias de hoje, ele não ia querer ter rede social.
Por que eu falo isso? Porque ele dizia para todos, quando tinha os sinais, não fique espalhando isso, não fala isso para ninguém, não conta isso para ninguém. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer, eu não quero ter Instagram, não quero ter nada disso aí. Só vou ter um canal mesmo no YouTube. Acho que nem canal ele queria ter, viu? Continua essa saga aqui, ó. O estabelecimento da verdade. Verso 14 do capítulo 21 de Mateus. Vai Guichu e aproximaram-se Elav dele, Ivrim, ou seja, cegos, o Psirrim e aleijados, Bebeit Hamikdash, na casa da santidade. Óbvio que não é dentro do templo, é no pátio do templo. Vairepaem, e os curou. Interessante que Matitiahu ele não usa muito o que os outros evangelistas usam, né? Se fosse qualquer outro evangelista aqui, ia usar essas doenças aqui como demônios. Matitiahu não usa muito essa expressão. E para a gente fechar, terminar com chave de ouro, verso 15 do capítulo 21 de Matitiahu. Acredito que depois de todos esses textos que vocês viram, fica claro, claríssimo, que o povo judeu, o povo de Israel, na época de Yeshua, não odiava Yeshua, não rejeitou Yeshua. Muito pelo contrário, amava Yeshua, seguia Yeshua. Todos que o conheceram o abraçaram, todos que o conheceram, todos que o viram, todos que o ouviram, a grande maioria dos que o ouviram o seguiram, o amavam, tinham nele como um profeta enviado do Eterno, entendeu? E é óbvio, isso é óbvio. Quando diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, está falando da liderança de Israel. Está falando dos sacerdotes, não do povo. O povo amou. E está claro isso em todos os evangelhos. E no próprio historiador Flávio José. A verdade tem que ser estabelecida. Não tem como mais escamotear a verdade. Não tem como tapar o sol com a peneira. Não tem. Alô? A verdade precisa ser estabelecida. Mas tanto tempo depois, não importa. A mentira não poderá subsistir para sempre. Pode falar o que for. Pode contestar à vontade. Tem todo o direito. Mas isso jamais pode ser negado. Essa verdade que eu mostrei para vocês aqui. Eu só trouxe textos para vocês lerem, verificarem. Não foi só um, foram vários. E tem muito mais de onde esses saíram. Alô? E vai Reu e viram de novo essas pragas. E viram Rashei Hakohanim, os principais dos sacerdotes, os líderes dos sacerdotes, são os principais autores da morte de Yeshua. Os principais. Lembre-se, o sacrifício de Yeshua, a morte de Yeshua, na verdade não é um sacrifício, é uma execução. Agora a gente fala de forma metafórica. A gente faz uma comparação entre ele e um cordeiro sacrificado. Lembre-se que um sacrifício só pode ser considerado um sacrifício aceitável se for por intervenção sacerdotal. Então não é à toa, gente, que os sacerdotes atuaram tanto na morte de Yeshua. Foram os principais, foram eles. Eles têm a maior culpa. Sem dúvida nenhuma. Até isso corroborou para o plano do Eterno. E dessa forma haver a intervenção sacerdotal. Sem ela, Yeshua jamais teria sido executado. Vaireu e viram
rachei os principais, Hakornim dos sacerdotes, Verhassofrim e dos escribas, Et Haniflaot, as maravilhas, achei essa que fez, fizeram, Ve'et Hayaladim, e as crianças, Coreim, clamando, chamando, Veonim, e respondendo, Bamikdash, no templo, até as crianças, Roxaná, salva-nos, liberta-nos, rogamos, Leben David, pelo filho de David. Eles ouviram os adultos e repetiam. Aí Yeshua disse, da boca da criança procede exatamente o que há de mais perfeito. Por quê? Porque não tem interesse nenhum. Não são como adultos que têm algum certo tipo de interesse. É pura. Não tem pecado. Não tem maldade. É pura. Está falando da pureza do coração. Vaihar, olha só. E ficaram aborrecidos, Lahem. Isso foi, ficaram aborrecidos, machucados. Quem? Os cheios de inveja, possuídos. Baruch Hashem. Eu termino esse nosso estudo especial de Pêssar dizendo para você, que está me escutando agora, a verdade tem que ser estabelecida. Estabeleça essa verdade no seu coração. Tira a ideia errada de que o povo de Israel rejeitou Yeshua, que o povo de Israel odiava Yeshua, que ele era odiado por todos, ele não podia sair em lugar nenhum, ele não podia ensinar na sinagoga, ele não podia ensinar ali, não podia ensinar aqui. Isso é mentira, gente. O povo de Haaretz, o povo da terra, amava Yeshua, seguia Yeshua, ouvia Yeshua. Eles tiraram as suas roupas, colocaram pelo caminho para ele passar. Eles cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão, fazendo um lindo painel, porque disseram, o rei está passando por aqui, o nosso rei. O nosso rei não é o imperador romano. Mas sabe o que foi que os sacerdotes disseram? Só temos um rei sobre nós, e o nosso rei é César. É o imperador. Foi isso que os sacerdotes falaram. O povo simples, o povo verdadeiro de Israel, o que vivia em Israel, o que conhecia Yeshua, esse estava com ele. Viraram as costas para os romanos, para os sacerdotes naquele dia, saíram de lá, foram para suas casas celebrar Pêssar com a família, saíram daquele ambiente diabético. Aquele ambiente carregado de hipocrisia, de mentira, de bajulação. E ali estavam quem? Não o povo da terra, mas o povo de fora. Os turistas, os que não tinham conhecimento de nada, que nunca tinham ouvido falar de Yeshua, sabia lá quem era Yeshua, tanto Yeshua que tinha na terra. A verdade precisa ser estabelecida, em primeiro lugar no seu coração. Tira essa ideia do coração, essa ideia errada, esse absurdo que é repetido há tanto tempo. E esse povo que carregou, ele e todas as outras gerações, os seus filhos, os seus descendentes, carregaram essa culpa nas costas sem ter culpa nenhuma. Até chegar ao terrível holocausto, que muitos líderes religiosos não fizeram nada para acabar com aquilo, permitiram aquele horror nazista, porque muitos estavam dizendo, é uma raça ruim, são assassinos de Cristo. Essa mentira terrível, essa injustiça.
E o sangue deles, ao longo da história, clama ao Eterno por justiça. E um dia essa justiça será estabelecida na terra. Um dia o rei deles, que foi saudado por eles, amado por eles, querido por eles, mas que o sistema não permitiu. Porque o sistema vive exatamente baseado na religião, no apego aos bens materiais e no governo. Esse sistema não quer jamais Yeshua, porque ele é desprovido desses 3 pilares. Mas o povo, na época, que representa cada um de nós, que representa o povo de Israel, esse sim representa o povo de Israel, não aqueles sacerdotes, picaretas, pilantras, arrogantes, prepotentes, mentirosos, ladrões. Esses não, nunca representaram o povo. Aqueles cabeças dos fariseus, eles não representam nem os próprios fariseus. Eram os ricos, os milionários. Os saduceus não representam o povo. Os escribas ricos que vendiam por fortunas as cópias da Torá não representam o povo. Esses que lemos o tempo inteiro, a multidão do povo, esses representam o povo de Israel. Até os dias de hoje. Um dia essa justiça será estabelecida. Um dia esse rei voltará e estabelecerá o seu reino na terra. Baruch Hashem. E toda mentira e hipocrisia será destruída e acabada. Esses 3 pilares serão derrubados, destruídos e arrasados e acabados e queimados no fogo. O fogo que nunca se apaga. Ou seja, ninguém vai apagar, vai destruir totalmente esses pilares, essa velha ordem, esse sistema terrível. Um beijo para você. Hag Pesach Matzot Sameach. Feliz festa de Pesach, feliz festa dos pães sem fermento. E esse fermento realmente, é por isso que a gente não come fermento nesse período. É o fermento que tem, esse fermento que tem enganado as pessoas ao longo da história. Vamos recitar a Birkat Kohanim com o menino Raimson, o violão de ouro. Depois eu vou colocar uma canção para vocês também, tá bom? Pra gente finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Esse foi um estudo inédito aqui no nosso canal. Amanhã, não percam jamais. Não percam. Amanhã eu quero começar, para a gente terminar meio-dia. Vamos colocar para começar às 8h30 da manhã, que são 3h30. São 7 horas de estudo, tá? São 7 horas de estudo de todo. Vamos destrinchar todos os grupos do primeiro século. Hoje eu trouxe para vocês um que não aparece nos estudos anteriores. Amharetz, o povo da terra. Mas amanhã, pela manhã e pela tarde. 3h30 pela manhã, 3h30 à tarde, tá bom? Então vamos começar 8h30, 8h30 da manhã, se o Eterno assim permitir. Esteja conosco. Um beijo no seu coração, Birkat Kohanim com o Moré, o menino Jaime, papai Raimson. Um beijo, Raimson, Silene, toda a família e a Radassa, né? A princesinha linda. Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav
Elicha Vironika Isa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom Veyasem Lecha Shalom Yevarechecha Adonai Vehish Merecha Yair Adonai Panav Elicha Vironika Isa Adonai Panav Elecha Veyaseh Lecha Shalom Veyaseh Lecha Shalom. צילומי בערב. Mas não é possível um negócio desse. O que é que vocês querem aí ainda, gente? Já recitou a bênção. Já coloquei a pavarim. Acabou o estudo já. Vocês estão fazendo o que ainda aí? Por que vocês não vão jantar com a família, pessoal? Vão jantar, gente. Já acabou o estudo. Mas não é possível. Toda vez é isso. Já vou. Tchau. Acabou, pessoal. Até amanhã, viu? Tchau.